Estamos no quinto vídeo, referente a um assunto importante, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 17 ao 26, que nos relata, nos fala que Jesus Cristo e os apóstolos, sim, eles guardavam a lei de Moisés. E depois da ressurreição de Jesus, quando já estabeleceu a nova aliança, eles continuaram cumprindo a lei de Moisés. Mas aos pagãos era recomendado que guardasse esta lei, se privar do sangue, carne sufocada e se abster de imoralidade sexual, impureza sexual, perversão sexual. Então, qual era o mandamento que era pregado aos cristãos que vinham do paganismo? Ame a Deus, ame ao próximo, ou se você quer ser como Jesus Cristo, então ame como Jesus Cristo amava. É isso que ele recomendou aos apóstolos, discípulos. Querem ser como eu? Então eu ordeno que você se ame uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Mandamento de alto nível de santidade. Se você ama o próximo, que é uma coisa tão difícil de se ver hoje, alguém que ama o próximo, tão difícil de se ver alguém amando o próximo como a si mesmo. Como são poucos aqueles que amam o próximo. Esses são os mandamentos, meus irmãos. Então você não precisa, não tem que cumprir a lei de Moisés de jeito nenhum. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nesse primeiro concílio, já foi estabelecido o que os pagãos, vindo do paganismo, deveriam cumprir. Lá eles dizem, eles devem cumprir a lei de Moisés ou não? Não. Foi estabelecido que não. Então você não precisa guardar o sábado de jeito nenhum. Você não precisa se abster de alimentos, por exemplo, como os peixes. Para eles era impuro. Peixes com lixa, peixe liso, tinha que ter escamas e barbatanas. Quanto às aves, os animais eram selecionados. Ainda hoje tem judeus ortodoxos, principalmente, a maioria dos judeus que não são cristãos, eles comem, isto é, animais puros. E os animais que a lei determina que é impuro, eles ainda fazem isso. Mas nós cristãos, de jeito nenhum. Se você quiser cumprir a lei de Moisés, você vai ter que cumprir toda a lei. Então, enquanto o templo estava lá, era assim. Lá pelos anos 70, o templo foi destruído pelo exército do imperador romano, Tito. Depois disso, nunca mais houve sacrifícios de animais e nem templo. Até hoje, já se passou 20 séculos. 2000 anos. Existe templo? Não existe mais. Então devemos guardar a lei de Moisés? Não, você nem tem como guardar a lei de Moisés. Porque se você quiser guardar uma lei ou outra lei, você já está errado. Por exemplo, na lei de Moisés mandavam Deus, através de Moisés, toda pessoa que comete adultério e traição deve morrer. Tanto o homem como a mulher. Traiu, deve morrer. Deve ser apedrejado, morto. É a lei de Deus, na época. Então, se você quer cumprir aquela lei, hoje, você vai ter que matar as pessoas adúlteras. E você vai fazer isso? Não. É um grande mandamento da época? Sim, era um grande mandamento. Trair o homem, trair a mulher trair o marido, pena de morte. Quer cumprir essa lei? Não, essa lei eu não quero cumprir. Então, que lei você quer cumprir? Ah, eu quero guardar o sábado. Mas se você guardar o sábado, você vai ter que guardar também, não só o sétimo dia, mas o sétimo ano, que é o ano sabático. O sétimo ano também é um ano de descanso da terra. É um ano sabático, é lei. Você guarda? Não guarda. Irmãos, por exemplo, o homicida. Se alguém se tornava homicida, por exemplo, em nosso país, você vai matar o homicida? Não. Você é preso. Se a pessoa matar alguém, ele é preso. Mas na época, não. Se matou alguém, também deve morrer. Se você querer aplicar a lei de Moisés, hoje, se você quiser aplicar a lei e guardar toda a lei de Moisés, você vai para o inferno, você está perdido. Está perdido, está perdida. Por quê? Porque era a lei para a religião judaica.
Ah, mas Jesus era judeu, ele era um judaizante, ele praticava o judaísmo. Ah, os apóstolos também, como nós estamos revelando aqui para você na Bíblia. Então, se a primeira igreja primitiva eles eram assim, nós também temos que ser, temos que guardar. Não! É por isso que nós estamos esclarecendo, abrindo o seu coração, a sua mente, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, capítulo 21, versículo 17 a 26. Aqui nos revela o quê? Que os judeus cumpriam, mas que os pagãos não deveriam cumprir. Está no versículo 25. Mas a respeito dos que creram dentre os pagãos, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que for sacrificado aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, que é a imoralidade sexual. Então, devem guardar a lei de Moisés? Não. Inventaram calúnias, mentira, difamação a respeito de Paulo, que ele estava pregando aos judeus a não circuncidar os filhos, a não guardar a lei de Moisés. Isso era mentira. Aqui nos revela que era mentira, que o próprio Paulo era cumpridor da lei. E os apóstolos também, que nos revela que eles eram cumpridor. Mesmo depois de Jesus ter ressuscitado e estabelecido a nova aliança, uma transição estava acontecendo. Transição. Estava no começo do cristianismo. Começo. Então eles não abandonaram assim do dia para a noite, de um ano para outro, o judaísmo. Não. Mas os pagãos que estavam se convertendo, os pagãos deveriam se abster da imoralidade sexual, da idolatria, que nem fala aqui. Abstenham-se do que for sacrificado, das oferendas, porque existia a idolatria. Deuses que não eram deuses, falsos deuses que eles adoravam. Se convertiam, abandonar. Vocês têm que abandonar esses ídolos, esses deuses falsos. Agora vocês creem em Deus único, verdadeiro, e seu Filho Jesus Cristo. E para ter essa comunhão com os judeus, se prive do sangue também. Não comam sangue, nada que retenha sangue na carne, para que não escandalize. Hoje é preciso? Não, hoje não é preciso. Por quê? Porque eles guardavam a lei de Moisés, e hoje você não precisa guardar a lei de Moisés. Você está entendendo? Os apóstolos guardavam, praticavam, mas os pagãos não. Agora, eles não comiam sangue para ter essa convivência. Mas hoje, em nosso meio, é pecado comer sangue? Não é. Hoje não é mais. Mas na época era um obstáculo. Não que fosse um pecado, mas um obstáculo de unidade, de harmonia entre pagãos e judeus. Porque eles estavam, no começo, iniciando, estavam evoluindo. Depois que o templo foi destruído, sim, daí já não tem mais sacrifício. Aí as coisas mudam radicalmente. Daí a antiga lei, a antiga aliança, ela realmente dá lugar à nova aliança na sua totalidade. Na sua totalidade. Você está entendendo? Não há mais templo. Acabou nos anos 70. Agora, o cristianismo. Somente se um judeu hoje, por exemplo, não circuncidar seu filho, não há problema algum hoje. Mas se os judeus quiserem circuncidar, pode. Se alguém quer guardar o sábado, que guarde o sábado. Mas que não fique difamando e condenando quem não guarda. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 14, ali ele fala dessa tolerância de certas coisas que eles deveriam ter na época. E hoje nós precisamos também cuidar para não colocar obstáculo na fé de ninguém. Então ele fala ali sobre, no capítulo 14 de Romanos, ele fala sobre essa convivência e diz que há pessoas que consideram todos os dias iguais. Há pessoas que não consideram todos os dias, acham que um dia e outro é sagrado, como, por exemplo, guardar o sábado. E para outros, todos os dias são iguais. Cada um tem e proceda com sua própria convicção. Um não julgue o outro, um não difame o outro. Se você crê que todos os dias são iguais, amém. Se você crê que o sábado ou o domingo é sagrado, amém. O que não pode é ficar condenando e julgando um irmão. Então, para ter essa convivência, irmãos, nós precisamos ter essa humildade. Se você é adventista, por exemplo, não estou falando mal dos adventistas, nem do sabatista, que guarda o sábado, nem do judeu que guarda o sábado. Mas se você
é nascido lá, é um adventista e eles guardam o sábado, ou se você é judeu, guarde o sábado para manter a unidade. Agora, quem não é, não precisa, porque sábado é lei antiga de Moisés, do Antigo Testamento. Não se guarda mais. Mas se você quer guardar, guarde. Mas pela lei, pela palavra de Deus, quem não guarda o sábado não está errado. Mas você guarda o domingo? É obrigatório guardar o domingo? Todo dia, meu irmão, é dia do Senhor. Para mim, na minha consciência, todo dia é dia do Senhor. Todo dia é sagrado. Todo dia eu vivo pela graça de Deus e caminho pela fé em Jesus. Todo dia. Então, não é só no domingo, mas todos os dias são importantes. Todos os dias são dia do Senhor. Se você quer tornar o domingo mais sagrado, porque Jesus ressuscitou no domingo, amém, glória a Deus. Mas não condene outros que valorizam todos os dias como se fosse o domingo, um dia sagrado. Entende, irmãos? Queremos então encerrar com este vídeo o que nós começamos lá nesta lista, falando desse texto muito importante sobre a palavra de Deus. Porque, irmãos, há tanta confusão, perturbação na mente das pessoas, que muitos até deixam de frequentar a comunidade, a igreja, o templo, e voltam atrás, desanimam completamente de seguir o caminho de Deus. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, por causa de escândalo, por causa de gente que prega o erro em nome de Deus, não. Estamos aqui para instruir você na palavra de Deus. Gravamos essa lista de vídeo e vamos gravar mais listas de vídeo explicando, ensinando a palavra de Deus para você. Amém? Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.